Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo que eu não gostaria de estar gravando esse vídeo. Um vídeo que eu nunca achei que eu fosse estar fazendo aqui no canal. Faz um bom tempo que eu não tenho gravado vídeos e eu confesso que eu estava começando a movimentar por coisas erradas. Eu estava começando a querer produzir vídeo para atrair seguidores, para atrair pessoas, e o Espírito Santo me direcionou a dar um tempo, a parar, porque eu estava começando a perder o foco e eu precisava, irmãos, voltar para a essência. E por isso eu não imaginei que o primeiro vídeo que eu estaria fazendo novamente para o canal seria um vídeo assim. E eu pedi um tempo para o Espírito Santo para mim poder gravar esse vídeo, para mim poder estar falando para vocês aquilo que foi ministrado ao meu coração. E já passou mais de uma semana e eu até tentei gravar alguns dias atrás, mas não consegui, eu esqueci muita coisa, eu estava muito aflito. E, irmãos, eu estava orando há alguns minutos atrás, agora é 1h da manhã. Eu fui direcionado pelo Espírito Santo para estar gravando o vídeo agora. E foi mais ou menos exatamente nesse horário que eu recebi esta mensagem do Senhor para poder passar para os irmãos. Então eu agradeço a cada um de vocês que está aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal e que Deus abençoe a sua vida, amém? Meu nome é Gil Robert e intercedo em nome de Jesus para que esta mensagem chegue à vida de todos aqueles que precisam ouvir esta mensagem. Amados, como eu disse para os irmãos, eu estava exatamente nesse sofá. Aqui nós costumamos orar na nossa sala, eu e a minha esposa. E minha esposa estava deitada, aqui tem a janela, né, e dá para ver o céu aqui. E minha esposa estava olhando para o céu, ouvindo umas canções. E eu cheguei para poder orar juntamente com ela. Só que eu deitei aqui do outro lado do sofá também e comecei a ficar ouvindo os louvores que ela estava ouvindo. Ela estava ouvindo umas canções do cantor chamado Jason Upton, né? Um adorador do Senhor. E eu comecei só a ficar falando em línguas, irmãos. Eu só estava falando em línguas, eu fiquei ministrando em línguas, ministrando ao Senhor. E eu só queria estar na presença do Pai. Eu tenho sido direcionado a fazer isso. Às vezes a gente acha que só porque não tem nada que falar não é para orar, mas só queria estar na presença do Pai, mesmo se fosse para ficar sem falar nada. E eu comecei a ministrar em línguas. E sabe, quando você vai orar e você pensa, nossa, hoje a oração vai ser meia fraca, meia ruim, sabe? E aí começou a tocar uma canção chamada Fly, do Jason Upton. E essa canção por si só ela já é muito poderosa, porque quem conhece o testemunho dessa canção sabe que um anjo cantou com ele, que foi ministrada ao Senhor. E eu ali, irmãos, eu senti forte no meu coração de levantar a minha mão para cima, assim, como se eu fosse segurar numa outra mão, como se tivesse uma mão já esperando para me pegar, para me puxar para cima. E aí eu levantei minha mão, irmãos, e peguei nessa mão e eu fiquei fazendo carinho, né, na mão, os gestos de carinho assim na mão. E um pouco antes da canção terminar, eu fui impulsionado a me levantar. E eu tenho o hábito de ficar me balançando para frente e para trás, irmão, no momento em que eu estou orando, né? Uma reverência, adoração ao Senhor. E aí, irmãos, eu comecei a falar palavras como se eu estivesse repetindo o que o Senhor estivesse falando. Não era eu que estava conduzindo aquela oração, mas eu estava repetindo as palavras que Ele estava falando, ao mesmo tempo em que, para mim, né, eram palavras de oração. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas essa era a sensação que eu tinha. E agora eu parando para pensar aqui, para quem está acompanhando o meu Instagram, os vídeos que eu estou postando aqui no YouTube, a palavra que eu tenho muito falado é assim na terra como é no céu, que a gente fale o que o céu está falando, que a gente comunique o que o céu está comunicando.
E aí eu comecei a repetir as palavras e chegou um momento, irmão, dessa oração em que eu tenho a plena convicção, irmãos, total convicção de que era Cristo quem estava falando naquele momento. E ele falou assim: eu não terei misericórdia. Na hora que ele falou essas palavras, irmão, veio algo assim no meu peito, no meu coração. E eu comecei a clamar pela misericórdia. Eu comecei a clamar: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E ele falou: eu não terei misericórdia. E na hora que ele falou essas palavras, veio, irmão, sabe, aquele direcionamento do Espírito Santo falando: eu não terei misericórdia de todos aqueles que retêm a minha verdade, daqueles que retêm a minha palavra, daqueles que retêm a minha justiça, daqueles que conhecem a verdade, sabem da verdade, mas insistem em pregar de forma errada, insistem em deturpar a minha palavra, usar a minha palavra ao seu bel prazer, usar a minha palavra para as suas conveniências, para as suas justificações. E ele falou: eu não terei misericórdia. E aí, irmãos, nesse momento, na hora, eu lembrei de Moisés. E eu fui querer dar uma de Moisés, da mesma forma que Moisés intercedeu para o povo lá no deserto. E eu fui querer interceder. E aí, no momento em que eu fui interceder, irmãos, que eu comecei a falar: Senhor, não faça isso, tem de misericórdia. E comecei a ministrar algumas palavras, irmãos. O Senhor mandou calar minha boca, irmãos. Ele mandou eu calar minha boca. E ele falou assim: eu tô irado. Eu tô irado. E aí ele falou assim comigo: eu tô como nos dias de Lázaro. Eu sabia que eu ia ressuscitar Lázaro, mas eu chorei quando vi o estado do povo, quando eu vi a incredulidade do povo. Sabe, irmãos, e na hora veio um discernimento assim no meu coração, na minha mente, de que o Senhor sabe, irmãos, que no fim Ele vai prevalecer, pois a palavra nos diz que Ele fez o fim desde o começo, irmãos. Ele sabe que Ele vai prevalecer, mas só que Ele está chorando hoje da forma que o povo está andando no Evangelho, da forma que o povo está andando na palavra dEle, irmãos. E aí veio ministrações: não há mais zelo pela palavra de Deus, não há mais temor, não somente pela palavra, mas por Ele, irmãos. Não há temor, não há respeito. E ele estava falando: eu tô irado. E ele deixava eu clamar assim: misericórdia de nós, Senhor. Oh, irmãos. E aí foi difícil para mim acreditar nessas palavras. Foi muito difícil. Porque eu falei: mas Senhor, a tua palavra está dizendo que a tua misericórdia, Senhor, a tua misericórdia, ela dura eternamente, Pai. O Senhor é misericordioso. E aí, irmãos, eu comecei a lutar contra o que o Senhor estava falando, porque eu não queria acreditar. Eu comecei a falar: não, é coisa da minha cabeça, é coisa do meu coração. Eu que estou viajando aqui, cara, eu estou deixando a emoção me tocar e tal. E aí, irmãos, o Senhor me fez lembrar desta palavra. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 9, no versículo 14 e 15. A palavra diz assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olha isso, irmão. Olha isso daqui. A palavra do Senhor está sendo bem clara em dizer, irmãos, que Ele vai se compadecer de quem Ele tiver que se compadecer. Ele vai ter misericórdia de quem tiver misericórdia. Sabe, irmãos? E eu comecei a clamar aqui, eu comecei a buscar na palavra de Deus. Depois que eu levantei daqui, eu contei para minha esposa. E aí, na hora que o Senhor estava falando isso comigo,
eu comecei a falar, Senhor, é para mim fazer o quê? É para mim orar? É para mim guardar para mim? É para mim falar, Senhor? E ele falou, fale. É para gravar um vídeo e falar. É para comunicar. Eu tô te passando para comunicar. E eu pedi, falei, Senhor, então me prepara. Me prepara, porque eu não tô preparado para falar uma coisa desse tipo. Irmão, eu criei o canal para mim falar das minhas experiências com Deus. Tanto que o nome do canal chama Deus e Eu. Esse foi o propósito do canal. Eu queria, irmãos, falar das experiências que eu tive com Deus para que outras pessoas começassem a ter fome, começassem a querer ter experiência com Ele também. Se você assistiu os meus primeiros vídeos, eu tô falando disso. Eu tô falando disso. Irmãos, não é fácil falar uma coisa dessa. Eu sei, irmão, que se eu estiver falando coisas da minha carne, do meu coração, eu vou pagar o preço por cada palavra que eu estou falando, mas não é de mim, irmão. Eu não tenho capacidade, irmão, para mim poder estar falando de uma palavra dessa, porque tem muita coisa que eu preciso matar em mim. Vocês ouvindo eu passar uma mensagem dessa, vocês podem pensar, nossa, o cara tá passando 21 dias jejuando, o cara fica orando de dia e noite, o cara só vive lendo a palavra. Não é, irmãos. Não é. Eu leio sim a palavra e eu oro, eu falo com o Senhor a todo momento. Mas eu ainda estou passando processos, tem muita coisa em mim que eu preciso matar, irmãos. Tem pequenas raposinhas ainda. Eu sou um pecador, irmão, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Para ter que falar aqui que o nosso Senhor Jesus está irado e Ele está chorando, irmãos. A minha esposa, na hora que eu contei para ela isso, a minha esposa, ela veio me falar que ela estava orando ao Senhor, ela tem muitas experiências com Deus. Um dia eu espero que ela grave um vídeo para contar quantas experiências ela já teve no céu com Deus. E ela estava contando que ela estava orando um dia, e ela gosta muito de ficar orando, é igual eu falei, ela deita aqui e fica olhando para o céu e ela vai falando com o Pai. E aí ela conta que, acho que talvez era de dia ou de tarde, eu não lembro, que formou um olho no céu, assim, ela via um olho, e esse olho como se estivesse encharcado de água, e ali ela sentiu que era o olho de Deus. E aí ela viu, irmãos, que correu como se fosse uma lágrima, assim, e aí ela sentiu Deus falando para ela assim, eu tô chorando, cara. E aí eu fui contar para ela me conta uma coisa dessa, irmãos. Não é para se ter dúvida, irmãos. Sabe, vocês têm todo o direito de bater o joelho no chão e falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor confirma que o que esse rapaz está falando é verdade. Eu quero que o Senhor, que eu bata o discernimento no meu coração para falar para mim que o que esse rapaz está falando é verdade. Porque o que tem me ajudado, irmão, a passar essa mensagem é saber que se o Senhor está comunicando, está exortando, é porque ainda é tempo para arrependimento. Ele está chamando para arrependimento. Amém? Deixa eu voltar aqui para me esquecer. E aí, irmãos, eu falava assim, eu tô irado porque esses homens estão pregando a mentira, então estão ensinando as pessoas de forma errada. E essas pessoas que eles estão ensinando de forma errada estão indo para o inferno, porque elas estão se movimentando de forma errada, porque elas estão vivendo o meu evangelho de forma errada. E foi uma coisa assim que foi mais difícil ainda para mim começar a acreditar, irmãos. Para mim começar, porque aqui na palavra do Senhor, eu até separei aqui, Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Eu quero ler aqui, eu separei na versão King James, Jesus. E aqui está assim, em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. E aí, toda vez, irmão, que eu citava essa passagem, que eu li essa passagem, eu falava, gente, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância.
Deus não leva em conta, a pessoa aprendeu errada, como é que ela está indo para o inferno? Não é culpa dela, ela aprendeu errado, ensinou ela errado. Ensinou ela errado. E aí, irmão, talvez você pode estar pensando, mas como assim, cara? Deus, sabe, não se compadeceu. Deus deixou essa pessoa ir para o inferno porque ela aprendeu errado. Mas, irmãos, oh Senhor, dá-me graça, Pai, dá-me graça, Pai. E aí, irmãos, eu falava, Pai, mas como elas foram pro inferno, não é culpa delas. E o Espírito Santo me falou assim, irmãos, não existe mais tempo de ignorância. E eu falei, como assim? Ele falou, hoje as pessoas têm a Bíblia aberta em cima de mesinha, em salmos, em versículos favoritos, mas elas não leem a palavra para me conhecer. As pessoas têm milhares de pregações na internet, mas as pessoas não acessam para me ouvir, para aprender de mim. Elas não buscam, elas não oram. Só oram quando vão para a igreja, não oram em casa, só oram em tempo de dificuldade, só oram quando quer me pedir alguma coisa, quando precisa de algo de mim. Existem cursos gratuitos, Gil, na internet, o Espírito Santo falava gratuitos, e elas não acessam, não há fome de mim, não há sede de mim. Irmãos, a primeira mensagem de que Deus não está tendo misericórdia, não vai ter misericórdia, é para homens que ministram a palavra de Deus de forma errada, de forma leviana. Homens que não têm o temor de Deus. Eu digo para vocês, voltem ao arrependimento. O Senhor está falando aqui agora, volte, Ele está falando isso para que se volte ao arrependimento. Então volte em nome de Jesus ao arrependimento. É algo que só depende de vocês. O Espírito Santo de Deus está falando a todo momento, irmãos, todo momento. Ele falou, Gil, eu não paro de falar um segundo sequer, mas é vocês que deixam de me ouvir. É vocês que param de me ouvir. E não vai adiantar chegar no último dia e falar, Deus, mas o teu Espírito Santo não falou comigo. E vai mostrar lá que ele fala assim, irmãos, todo momento nos chamando ao arrependimento, todo momento nos fazendo voltar, irmãos, para o centro do Evangelho. Mas é nós deixamos a nossa carne prevalecer, o nosso ego, a nossa vontade, irmãos. Então a primeira é para vocês, voltem. E a segunda, irmãos, é para vocês que vão na igreja, ouvem a palavra, mas não testifica, não pede para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, confirma para mim esta palavra, confirma para mim. Não é, irmão, duvidar, não é querer ficar duvidando, mas é pedir para o Espírito Santo confirmar, para o Espírito Santo carimbar no teu coração. A gente não pode sair abraçando tudo como verdade, irmão. Até isso que eu estou falando, coloque à prova, até isso que eu estou falando, peça para o Espírito Santo confirmar. Se for algo de mim, algo humano, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra. Que seja envergonhado, irmão, em nome de Jesus Cristo. Mas você sabe que isso acontece, que é verdade, que as pessoas não leem mais a Bíblia, irmão. Não oram, não tem mais intimidade com o Senhor. Então não é tempo de ignorância, irmão. Você tem um Espírito Santo para te ensinar, você tem um Espírito Santo habitando dentro de você e você não fala com Ele. Oh, Jesus. Deus do céu. Irmãos, volte para o arrependimento. Volte para o Senhor, volte a falar com Ele.
Volte à essência da adoração, irmãos. Volte à essência da adoração. Nós temos aí irmão julgando irmão condenando irmão querendo falar mal de irmão querendo apedrejar o irmão querendo massacrar o irmão. Mas a palavra nos diz, irmão, uma coisa. Diz assim, irmão, 1 Coríntios, capítulo 12, 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E o que a gente tem hoje, irmãos, é irmão querendo falar mal de irmão querendo condenar, irmão querendo expor, irmão querendo envergonhar. A gente tem se movimentado de forma muito errada e tudo isso vai ser cobrado. Tem uma versão que eu também gosto aqui na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Vamos voltar, irmãos. Vamos voltar, porque o Senhor não vai ter misericórdia. Não vai ter misericórdia. Mas ainda é tempo para arrependimento. Ainda é tempo para voltar. E ainda é tempo para estar novamente com o Senhor. Então esta, irmão, é a mensagem que eu deixo aqui, que veio da parte do Senhor, ela não é minha. Eu só quero te pedir uma coisa de todo o meu coração. Compartilhe com o máximo, por favor, de pessoas que vocês puderem. Diante do Espírito Santo de Deus, não é por like. Eu não quero like. Eu não estou correndo atrás de visualização. Eu não estou correndo atrás de reconhecimento, porque eu já falei aqui, eu sou um pecador. Não é por isso, irmãos. Eu estou pedindo para você compartilhar, porque tem muita gente que precisa ouvir esta palavra. Muitos pastores que precisam ouvir esta palavra. Muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas. E eu sou a primeira delas, irmãos. Eu sou a primeira. E como Paulo disse, a pior. Orem por mim. Peço para o Senhor, irmãos. Peço para o Senhor pela minha vida, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Um beijo no teu coração. E que ore, irmão. Clame o arrependimento. Se faça real na vida e nos corações das pessoas. Amém? Pai, eu te dou graças, Senhor, por me capacitar para falar esta palavra. Eu te dou graças por capacitar cada pessoa que vai passar esta mensagem para frente, seja compartilhando o vídeo, seja ela mesma falando do que ela aprendeu através desse vídeo, ela sendo testemunho vivo, papai querido. Obrigado, Senhor, por capacitar, obrigado por gerar o temor no coração de cada um, obrigado por gerar, Senhor, a fome, a sede por Ti novamente. Ah, Senhor, a convicção de pecado, obrigado. Cada um voltando, Senhor, para o centro do Teu Evangelho e para o Teu coração, Senhor. E nos tornando um, clamando e entendendo que se uma parte do corpo está sofrendo, nós todos estamos sofrendo e não somos melhores, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, lhe rendo graças. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Thank you.